Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fornecimento de energia elétrica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a geração, como são os sistemas aí de transmissão, quem é responsável aí pela distribuição e um pouquinho aí da comercialização, tá? Então, aqui a gente tem uma usina hidrelétrica, né? Itaipu, e aqui a gente tem mais ou menos o diagrama de blocos. Então, essa energia gerada, ela é transmitida, né? Eu tenho uma estação que eleva essa tensão, e aí esse sinal transmitido chega perto das cidades, esse sinal ele é abaixado novamente, e aí vem a distribuição aqui, que é já chegando na gente. Bom, aqui mais ou menos quem manda e quem são os responsáveis pelo que no setor energético brasileiro. Então, o chefão é o Ministério de Minas e Energia, né? Aí a gente tem o Conselho Nacional de Política Energética, que é um órgão aí responsável pelas diretrizes, né, pelas normas, pelas regras. A gente tem o comitê gestor, né, dos indicadores de eficiência energética, então tem também um pessoal pensando nesse uso racional de energia. Tem um comitê que monitora o setor, né, para manter o suprimento de energia. Tem um comitê que gerencia a eficiência energética, mas nesse sentido de aprovar e acompanhar a execução das usinas, pensando nessa questão de conservação de energia elétrica. E tem aí esse comitê RenovaBio, que tem como função a redução aí, dos gases de CO2. Ainda dentro aí do Ministério e dentro desse comitê que monitora o setor elétrico, a gente tem vários outros. Então, a gente tem a ONS, Organização Nacional do Sistema Elétrico, que é responsável pela operação desde a geração e transmissão. A gente tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula e fiscaliza. Depois a gente tem a Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão já mais relacionado com os adventos do petróleo, e a gente tem a Câmara que faz essa parte da comercialização da energia elétrica, mas em âmbito de distribuição, né, de transmissão de energia. Bom, então aqui geração, né, o primeiro item que a gente vai falar aí, e depois a gente vai seguir esses demais aí. Se a gente consultar aí qual que é a matriz energética, né, quanto que a gente gera de energia e quem é esse gerador, a gente pode ver que a matriz, maior parte dela é hidráulica, né, 65% do que é gerado, a gente está falando aí de 578 gigawatt-hora. A gente tem aqui, depois a gente tem gás, a gente tem derivados do petróleo, carvão, nuclear, biomassa, eólica e outros aí. A gente tem um grande, dentro dessas outras aí, um aumento da solar também. E quem mais gera aí, região sudeste aqui, né? E dentro dessa geração, o que a gente tem, né? A gente tem os renováveis e a gente tem os não renováveis. Dentro do renováveis, a água enquadra, né? Hidrelétrica, biomassa, lenha, carvão, lixia, eólico. E as não renováveis aí, né? Tudo derivado do petróleo, do carvão, do gás, do urânio, o nuclear aí. Isso, graças às nossas hidrelétricas, essa fonte aqui indica que a gente é um grande produtor de energia através de fontes renováveis, né? 45% do que a gente gera é renovável. E isso, comparado com o mundo, é muito importante, né? Aqui a gente tem o nosso fluxo de energia, então aqui
o que é gerado, né? Então, aqui já está falando de 619 terawatt-hora, em torno disso, né? 500, 600. E aí, quem consome o quê? Né? Então, aqui do lado esquerdo, quem gera, então 68% é hidrelétrica, depois a gente tem gás, biomassa, eólica, a solar entrou já nesse aqui, ó. E quem consome? Bom, indústria, são os maiores consumidores, residência depois, olha só, perdas na linha de transmissão e distribuição, comércio público, setor energético, o próprio setor, agropecuária e o setor de transporte. Então, quem são os maiores geradores e os maiores consumidores? Aqui a gente tem onde estão, então, as nossas usinas hidrelétricas, ou as pequenas, né, centrais hidrelétricas, são as PCHs. Aí é um mapa que mostra isso, esse mapa é de 2015, não é tão velho, né, hoje a gente deve ter algumas variações aí, mas em torno de 517 usinas. A gente pode ver aqui, essa região aqui, com maior indício aí das hidrelétricas. Quem são os maiores produtores das hidrelétricas aí? Então, São Francisco, depois Furnas, depois a gente tem as centrais elétricas do norte, e aí as 10 principais, aí, os maiores produtores aí, de energia. Itaipu, apesar de ser grande, tá só em quinto aí. Eu pus esse vídeo sobre as 5 maiores hidrelétricas no mundo, vou pedir para vocês verem depois. E aqui, só em título de conhecimento, né, a maior usina hidrelétrica é a usina de Três Gargantas, na China. Ela é a usina com a maior barragem e a maior represa. E essa quantidade de água tão elevada diz, né, aí um estudo que mudou um pouco a rotação da Terra. Esse peso, essa quantidade enorme de água aí fez com que mudasse aí um pouco a rotação, nada substancial. Aí, o que a gente tem de biomassa, né, aí os tipos, então, cana-de-açúcar, biogás, carvão, arroz, licor. Então, é fazer através do lixo, né, aí do vapor e gerar uma turbina, onde elas estão instaladas aí no Brasil. As usinas termoelétricas, onde elas estão aí, olha só que engraçado, a gente tem bastante aqui nessa região, né? E aqui a quantidade aí, se é diesel ou óleo mineral. Depois a gente tem transmissão. O que a gente tem para falar aí de transmissão? Quais são os dados, né? A maior agência e a brasileira, né? A Eletrobras. Ela não só gera, ela transmite, a maior responsável pela transmissão, ela que possui aí as linhas. Aqui as empresas de geração, Angra, Itaipu, Belo Monte, todas aí sobre o comando da Eletrobras. E aqui a gente tem o mapa, que vocês podem pegar aqui no site da ONS, que ele mostra o Sistema Interligado Nacional, aonde a gente tem as interligações. Aqui o tracejado é futuro, né? Planeja-se levar energia para esses tracejados aqui, né? Aqui é o que a gente tem, as cores é o nível de tensão da rede, então olha só, a gente tem aqui em preto um pequeno traçado aí em 750 kV, e a gente também tem duas linhas DCs aí, né? Então, a gente tem esse traçado aqui, e esse traçado aqui contínuo é uma linha DC também. E aí, como a gente viu lá, né, perdas na rede é um consumidor importante que tem que ser considerado, e aqui mostrando aí o quanto disso se perde, né? Então, olha só, 2015 aí, considerando 20% são perdas, né? O que? Cabo, né?
Tudo por causa desses quilômetros e quilômetros de cabo, o efeito Joule. Para falar de distribuição, a gente vai falar então das concessionárias. Quais são as concessionárias que a gente tem? Aí algumas delas, muitas já mudaram de nome, tá? Tem umas novas no mercado, a própria ES Eletropaulo, que é aqui de São Paulo, ela não é mais ES, ela é uma empresa italiana, que é a Enel. E aí, somos, né, o maior consumidor, né, depois aí as demais, CEMIG, Copel, Light, a Piratininga, que seria em Santos, mas falta algumas aí ainda, tem Electro, tem umas novas aí. E dentro de consumo, quem são os maiores consumidores, né, como a gente já tinha visto ali, então a indústria, aí residência, né, então dentro aí de residência a gente vai falar um pouquinho, e dentro de indústria também. Então, dentro das indústrias aí, quem mais consome são as empresas metalúrgicas, depois a gente tem produtos alimentícios, produtos químicos, aqui tem os maiores consumidores aí no ramo industrial. No comércio varejista, né, as lojas, os shoppings, a gente tem depois os veículos, as lojas de carro, serviços para construção, as telecomunicações e residência aí, quem são os maiores vilões, né? Então, para armazenamento aí de alimentos, né? Então, geladeira. Depois aí a gente tem equipamentos elétricos em geral, sistema de aquecimento de água, iluminação bem pouco, e aí condicionamento de ar. Aqui a gente tem ainda dentro das residências, né? A gente tem uma variação. Então, foi comparado o ano de 2005 com o ano de 2018 e quantas unidades por domicílio. Então, a gente pode ver que aumentou, né, a quantidade de televisão, geladeira, chuveiro não, teve uma redução, máquina de lavar sim teve um aumento, e ar-condicionado, né, maior aqui foi o ar-condicionado. E aqui a gente tem a potência, né, então quantos quilowatts-hora por equipamento. Não dá para falar que o ar-condicionado é um grande vilão aí, né, todos tiveram uma redução no gasto aí, né, no consumo. A gente pode falar aqui que o chuveiro teve uma redução na compra de chuveiro, porque hoje em dia muitas instalações são a gás, né. E também não dá para esquecer sobre a lei da eficiência energética, então tem aí uma previsão aqui, ó, falando 2020, onde a gente está, sobre aprovação e implementação, né? Então, a maioria já tudo implementado. O que? Uma exigência da concessionária de que os equipamentos sejam mais eficientes. Quais? Ventilador, refrigerador, lâmpadas, fogão a gás, condicionador de ar e aquecedor de água. Até pouco tempo aí, a Enel estava dando um desconto para quem trocasse o refrigerador por refrigeradores novos, que apresentam o selo Procel, que tem uma maior eficiência.